Então, para a matéria desta semana, o Paulo Pepa já está dando ok. Vamos então, a locução é de Leonardo Del Sante. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. No ano de 2013, a Pluriconsultoria, uma empresa que desenvolve investigações sobre esportes, mostrou uma de suas pesquisas um dado alarmante. O Brasil tem o ingresso de futebol mais caro do mundo. De acordo com ela, nosso país está no topo da lista dentre os 16 investigados, inclusive europeus como Espanha, Inglaterra e Itália. A pesquisa levou em consideração o preço atual do ingresso e a renda per capita do cidadão daquele país. Essa relação colocou o brasileiro como o povo que possui o menor poder de compra dentre os investigados, além de possuir a segunda menor média de público entre os campeonatos nacionais. Para conversar sobre esse assunto, entrevistamos o professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Marcelo Proni. Marcelo comentou sobre esse problema de desigualdade social que cresce no atual cenário do futebol. Se você compara o preço dos ingressos aqui no Brasil com o da Europa, o preço aqui é mais barato do que lá. Então, o problema é que a nossa renda per capita é muito mais baixa do que na Europa. Então, o problema da elitização, na verdade, tem a ver com a própria distribuição de renda no país. É um país que tem uma grande parte dos torcedores que tem uma renda média baixa. Então, essa política que é feita das novas arenas, ela prioriza os torcedores de mais alta renda, né, que podem pagar um ingresso mais ou menos compatível com o que é em outros países da Europa, com o pessoal que tem um pouco mais de poder de compra. Esses dados, apontados ainda pela Pluriconsultoria, geraram muitas discussões na imprensa sobre a atual cobrança de valores feitas pelos clubes de futebol. Jornalistas como Mauro César Pereira e Juca Kfouri já afirmaram que esse tipo de problema leva à elitização dos estádios brasileiros. Os resultados também demonstraram existir uma maior concentração de público de apenas uma classe econômica que acompanha os jogos através dos anos. Prova disso é o fato do Maracanã possuir os 5 maiores recordes de público da história do futebol mundial. E hoje, apesar da redução de sua capacidade total, seus números de pagantes seguem sem atingir números expressivos. O jornalista Diogo Olivier, do jornal Zero Hora, comenta que essa elitização pela qual o esporte passa é um problema social. É uma questão social, entende? O futebol é um entretenimento que sempre foi um entretenimento possível para o cidadão brasileiro de baixa renda. E na medida que isso não é mais possível, olha, tu está tirando uma coisa importante dele. Só pode ver jogo pela televisão e olha lá. Então, não é só uma discussão do esporte, é uma discussão do país. É tu tirar algo importante do brasileiro. Não é uma discussão tão simplória assim, né? Ela não tem a ver só com o esporte, sabe? Com o futebol, com o clube. Ela tem a ver com algo maior, assim, é um problema social, é um reflexo de um problema social, mas que foi criado pelo futebol brasileiro, que não conseguiu encontrar um jeito de melhorar seus estádios sem aumentar demasiadamente o custo do ingresso. Diogo ainda completa sua fala comentando sobre a injustiça feita aos torcedores que são excluídos das novas arenas do futebol brasileiro. É só a gente olhar até o semblante, o aspecto visual ali dos torcedores de qualquer estádio aí, das novas arenas especialmente. É uma situação complicada, porque todos nós concordamos que a gente tinha que ter melhorias nos estádios e que não tinha outro caminho. O mundo inteiro está caminhando para arenas modernas, estádios multiuso, etc. E isso tem um custo, isso não é barato. É muito caro mesmo, assim, até para ter funcionários e tal que façam isso. Agora, o que nós não podemos aqui no Brasil é transpor o modelo europeu. Coisa é tu ter uma arena lá em Munique, em Milão, isso é uma coisa. Ter um modelo assim. Outra é tu pegar aquele estádio e trazer aqui para o Brasil e achar que é a mesma coisa. Não é. Então, é injusto com os torcedores que trouxeram os clubes até aqui durante esse tempo todo, eles agora de uma hora para outra, aos poucos, serem excluídos do estádio. O professor da Unicamp, Marcelo Proni, especialista em economia no esporte, falou ainda sobre o atual valor dos ingressos das arenas esportivas. Para ele, os atuais preços se devem a um fator de mercado. Os ingressos valem porque você está oferecendo um espetáculo de qualidade e porque os torcedores estão motivados a ir ao campo. É por isso que o ingresso vale. É uma questão de mercado, vamos dizer assim, de oferta e procura. Quando você tem um produto que não é atraente, né, quando os clientes não estão dispostos a pagar aquele preço que você está pedindo, necessariamente você tem que reduzir o preço. Isso em qualquer mercado.
Então, eles abaixam o preço dos ingressos para poder atrair mais público, para poder vender o espetáculo, porque está havendo um desinteresse por aquele espetáculo. No dia 19 de setembro deste ano, a Folha de São Paulo divulgou uma entrevista com o atual secretário nacional de futebol e defesa dos direitos do torcedor, Gustavo Perella. Na matéria, Gustavo afirma não ver problemas no preço dos ingressos dos estádios. Ele justificou que este esporte é caro, assim como os salários dos jogadores e as arenas esportivas, fazendo com que os clubes precisem gerar mais receitas. A jornalista Camila Matoso, responsável pela entrevista, contou quais foram suas impressões após conversa com o secretário. Ele até defendeu os preços praticados dizendo que o futebol é caro, né? Então exemplo dos preços, dos valores dos salários dos jogadores, dizendo que é impossível você pagar esses valores e não cobrar nada por isso. Então a impressão que eu fiquei é que ele não vai mexer nisso, que para ele entende como normal. Para o jornalista Diogo Olivier, do portal Zero Hora, o argumento de Gustavo Perella não é suficiente para explicar os atuais valores dos preços dos ingressos. Não justificam porque eles sempre foram assim. Antes das arenas, os salários eram absurdos. Essa loucura do preço dos salários altíssimos, ela começou assim bem acentuadamente no futebol brasileiro, ali na virada do milênio, 2000 e pouco, para diante, começou aquela loucura de salários de 3 dígitos e daí muito mais de 3 dígitos. Vamos pegar o Inter e o Grêmio aqui. O Inter e o Grêmio não tinha nem arena, não tinha um novo Beira-Rio reformado para a Copa e as folhas já eram de 8 milhões, 7 milhões. Diogo completou sua fala afirmando que o problema vai além do custo das arenas. O problema não são os estádios, não. O problema é o processo todo ali do futebol. Não se culpe só o estádio por isso, né? A gente tem que discutir aí os dirigentes e tal. Não dá para justificar uma coisa com a outra. Agora eu reconheço que é caro manter o estádio e tal, etc. Agora, não, o salário dos jogadores não tem nada a ver com isso. O jornalista Diogo Olivier contou ainda mais um problema que dificulta a presença de populações mais carentes aos estádios: as empresas. Para ele, as administradoras das arenas esportivas usadas nos campeonatos não se preocupam com as questões sociais, e sim com o lucro que podem obter. Outro problema ainda, que em algumas arenas o clube não tem direito de baixar e aumentar o estádio. O Inter ainda tem esse privilégio. Como ele gere quase 80% do Beira-Rio, só as partes VIPs, né, de cadeiras e camarotes, é a parceira, Andrade Gutierrez, que orienta, que administra, então ainda pode fazer isso. O Grêmio, por exemplo, não pode. O Grêmio depende da OAS, lá, da Arena Porto Alegrense, para baixar ingresso. Tem que pedir permissão, por uma questão de contrato. E assim com outros estádios também. Com o Maracanã é assim, com o Mineirão é assim. Tem um consórcio ali de empresas que administra e ela não está muito preocupada com questão social, com popularização, elitização. Ela está preocupada com os números ali, né? Você vai bater, como é que faz para baixar o mês e tal. Então tem mais esse problema ainda. Não se trata só dos clubes quererem baixar. Tem que ver se os administradores dos estádios, que nem sempre são os clubes, aliás, na maioria não são, querem de fato fazer isso. Diogo Olivier, jornalista do jornal Zero Hora, terminou sua participação propondo medidas possíveis para diminuir essa desigualdade de público nos estádios. Qual é uma alternativa viável? Tem que, primeiro, ser mais radical na classificação dos jogos, né? Não dá para cobrar o mesmo ingresso de um jogo de campeonato estadual para um jogo de campeonato brasileiro. Mesmo assim, há uma certa injustiça de trazer esses torcedores só para jogos de menos importância. Bom, mas é pelo menos uma alternativa paliativa. E uma outra é manter espaços mais populares no estádio. Sabe? Esse modelo todo, ele tem que, de alguma maneira, financiar o ingresso desses torcedores que não têm condições. Muito bem, depois da locução do Leonardo Del Sante, vamos aos agradecimentos, agradecendo ao professor da Universidade Estadual de Campinas, Marcelo Proni, e aos jornalistas Diogo Olivier, do jornal Zero Hora, e a Camila Matoso, da Folha de São Paulo. Conosco agora a Adriele Silva, o André Magalhães e também o Leonardo Guerino. A gente começa justamente com o Leonardo Guerino. Claro que algumas medidas elas terão que ser discutidas, mas fato é que essa elitização ela existe, principalmente nessas novas arenas, e que o preço do ingresso ele precisa ficar um pouquinho mais acessível para o seu João, para a Dona Maria também prestigiarem alguns espetáculos. Hoje, só a elite tem contato com isso, se tratando dos grandes eventos, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. E a sua opinião, Léo? Um abraço para você. Olá, Guilherme. Olá a todos os amigos da mesa. Olá, amigo ouvinte. Guilherme, você está mais do que certo sobre isso. Está precisando abrir muito mais espaço para a população de várias camadas sociais que estão sendo
conforme os anos se passam, excluídas dos estádios. E o Diogo Olivier falou muito bem isso. Ele falou que basta você olhar o semblante das torcidas que você identifica muito bem como elas mudaram através do tempo. É interessante que eu peguei um dado aqui de 4 de abril de 1976, no estádio do Maracanã, teve 177 mil torcedores. Foi no domingo, foi no Campeonato Carioca. E você via nas arquibancadas, eu vi algumas fotos desse jogo, você via nas arquibancadas repletas de pessoas diferentes, de diferentes classes. Claro, ainda existia a geral, mas era muito mais variado a população que existia naquele estádio. E hoje se mudou. Hoje você verifica seletos grupos de pessoas que hoje habitam os estádios. Mas eu gostaria de acrescentar 2 coisas ao meu comentário. Primeiro é sobre os áudios que ficaram de fora, que tinha muita coisa boa. O Marcelo Proni, o Diogo Olivier falaram coisas muito interessantes que infelizmente não houve espaço para colocar. Mas ele falou sobre 2... A gente faz um segundo programa, então... Sim, mereceria, porque falou muita coisa interessante. Como, por exemplo, o Marcelo Proni falou sobre a elitização que aconteceu da mesma forma na Europa. Às vezes, nós pensamos que não, que a Europa é um mundo diferente. Mas não, lá ocorreu elitização também da mesma forma, conforme os anos, populações foram retiradas dos estádios. Então, não é um evento necessariamente brasileiro. Segunda coisa... o ponto que o Diogo Olivier comenta, que esse tipo de assunto é tratado como naturalidade, que o pobre ele vai gradativamente ser retirado do estádio porque é uma questão de mercado. E não é assim. O Marcelo Proni, novamente, num artigo que ele escreveu, ele fala que é função do Estado garantir que o torcedor não seja tratado como um mero consumidor, porque ele realmente não é. Existe o Estatuto do Torcedor justamente para garantir isso. E não é feito. Para essa diferenciação, né? Sim, exatamente. E o que a gente percebe, o que a gente nota aí no dia a dia é que quando o time vai muito bem no campeonato, o preço, consequentemente, ele sobe também. Agora, se o time não anda tão bem assim das pernas, a gente pode até observar recentemente o exemplo do São Paulo Futebol Clube, aí apela para algumas promoções, alguns pacotes, mesmo se tratando de um campeonato brasileiro, de um torneio top de linha. E a gente observa muito isso também no interior, Noroeste hoje, um exemplo. Está numa draga danada, disputando Série A3, é um preço, tudo bem. Série A1, isso muda, ótimo. Agora, vem um grande jogar aqui em Bauru, você acaba penalizando o torcedor que acompanhou durante todo esse processo de Série A3, Série A2, enfia a faca no camarada, com perdão da palavra, e é claro... Isso você vai encontrar em Bauru, em Ribeirão Preto, em Araraquara, em Franca, em qualquer cidade. Mas não sei também se esse é o comportamento ideal. Gostaria até de estender aí a discussão para a mesa. Olha, eu concordo com essas falas que você destacou, do Proni, do Olivier, mas eu quero ponderar o seguinte, há estádios hoje em que grande parte da carga de ingressos fica na mão das torcidas organizadas. E esses ingressos não são comercializados. O clube entrega para a torcida organizada os ingressos. Aí há um outro comércio, e até que existe um tráfico de ingressos na mão das organizadas, que faz o que bem querem com a carga que eles recebem. E se a gente olhar a diversidade social que há nas organizadas, isso desmente muitas das falas que a gente acabou de ouvir. Então, às vezes, eu vejo jornalistas esportivos que assistem aos jogos na cabine de imprensa, mas não descem para a arquibancada, não descem para os corredores do estádio, sequer pegam um transporte público para o estádio para saber qual é a configuração social que frequenta os estádios hoje. E esse fenômeno não é do futebol apenas. Vejam o que é uma sala de cinema num shopping center hoje no Brasil, qual é o preço do ingresso. Vejam os espetáculos de teatro mais comerciais, se há ingressos populares. Então a questão, a gente pode dizer que o futebol é a soma de todos os males da sociedade, porque o futebol é apenas um espelho do que acontece em outros setores. Há ingressos populares para o teatro? Há, em pouquíssimas peças. Quase sempre de grupos que não são grupos comerciais, grupos experimentais, ou até grupos semi-amadores. Mas o mainstream do teatro, o mainstream dos shows no Brasil, tem ingressos caríssimos. E complementando, né, Zeca, a própria questão do meio ingresso nos espetáculos culturais. Né, os próprios produtores falam que eles elevam de uma certa forma o preço geral do ingresso para compensar a legislação que obriga a ter o meio ingresso. Então é um falso meio ingresso. Né? E eu queria pegar carona nesse aspecto que você está falando da peça teatro, do filme, que eu até tinha anotado aqui, que é o seguinte: o futebol tem um aspecto particular. Um jogo é um jogo único. No máximo vai se repetir 2 vezes.
né? Então um jogo, um espetáculo cultural, um filme, uma peça de teatro, musical, se está tendo público, as sessões se prolongam e eu posso ficar mais tempo em cartaz. Então o espectador tem mais chance de ver isso. Né? Pega, por exemplo, os grandes shows de rock. Se tem demanda, tem um show a mais, 2 shows a mais. Né? Agora o jogo de futebol não, é aquela situação. E aí tem essa exploração, né? Para além do preço justo do ingresso. Se é uma final, né? Basta ver uma final olímpica o preço do ingresso. Sim. Quanto estava o ingresso da final do Bolt? Agora, eu visitei o estádio do Mineirão há 2 semanas, participei do evento em Belo Horizonte e fui convidado a proferir uma palestra no Museu do Futebol, que pouca gente sabe que existe. Há um Museu do Futebol no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Muito bem organizado, aliás. E aí fiz uma pequena visita ao Mineirão e o gestor do museu me dizia que o consórcio que assumiu o Mineirão tem uma política de ingressos que é muito danosa para o próprio Mineirão. Basta a gente ver qualquer jogo do Cruzeiro, que é quem tem feito os mandos de jogos no Mineirão, para a gente ver a quantidade de espaços vazios que a gente percebe, especialmente na arquibancada central. Né? E qual que é o problema? A Arena faz uma política que não consegue, como eu acho que é o justo, criar setores que possam atender quem quer pagar muito e setores para aqueles que não têm condições de pagar o valor dos ingressos que existe hoje. Então eu acho que os exemplos que você trouxe do Maracanã, a geral era esse espaço de ingresso barato que permitia aquela diversidade sociocultural que a gente assistia na televisão, e acho que o que falta hoje é criar setores para esse público de baixa renda. Né? Agora, eu não acho uma arena como o Mineirão, como o Maracanã, como a Arena Corinthians, que deva excluir os espaços daquele que quer pagar mais. Ele me mostrou, há uma zona ali no Mineirão que foi feita exclusivamente, ou especialmente, para eventos corporativos. Então tem um jogo, no intervalo do jogo há um show musical, ao mesmo tempo há uma ação de merchandising de uma marca qualquer, e quem paga por aquilo sabe que vai se deparar com aquilo. Há um jantar, há um buffet, há um serviço de garçom. Eu acho que isso deve ser justo. Mas também tem que ser justo garantir espaço para quem não quer pagar um valor exorbitante. Agora, e as organizadas? Eu nunca vejo jornalista e até pesquisadores comentar a questão das organizadas. O ingresso para as organizadas vai de graça. Deixa eu colocar no papo também, na roda aqui, o André Magalhães. Ele já esteve conosco em outras temporadas do Observatório do Esporte, está retornando agora. O André, bem-vindo de volta, né? Você já conhece bem aqui a equipe e gostaria de saber também a sua opinião a respeito deste assunto. Um abraço para você. Um abraço, Guilherme. Olá a todos da mesa, todos os ouvintes. Bom estar aqui de volta. Só uma informação interessante acerca do que o Zeca falou. Dos estádios, aqui as arenas mais modernas não teriam um espaço mais popular, digamos assim. O Peñarol, no ano passado, retrasado, ele inaugurou seu estádio novo, campeão del siglo. É um estádio moderno, que não segue o padrão, exatamente o padrão da FIFA, mas é um estádio totalmente moderno, um dos mais modernos da América do Sul. Custou apenas $40 milhões e esse estádio ele é dividido em setores que podem ser mais populares. Ele tem setores que não tem, por exemplo, cadeiras, é só apenas o concreto, que é normalmente onde ficam os barra bravas e tudo mais. Também parte da hora de montar o planejamento de toda a arena ter esse setor. O que não aconteceu aqui, o que aconteceu que foi visado apenas em seguir esse tal de padrão FIFA, justamente para ter uma arena baseada na Europa, só que, como já falaram, não dá para imitar exatamente o que muito mais confortável, é verdade, mas que acaba, grosso modo, excluindo muita gente de frequentar essas arenas. Pois não, Léo? Sim, mas, Guilherme, mas justamente isso, você transplantar um modelo europeu para o brasileiro é impossível, é inviável, não é possível fazer isso. E talvez os dirigentes, os coordenadores das federações não compreendem isso. Que você pegar um modelo pronto que existe na Europa e trazer para cá, não vai render, não dá. Por exemplo, a pesquisa que foi baseada nessa matéria, a pesquisa da Prony. Nessa pesquisa, está falando sobre a diferença per capita que existe, de renda per capita que existe aqui no Brasil e em outros países. E aí falando qual é a possibilidade de compra de ingressos em cada um dos países. No Brasil, ficou em último nessa pesquisa. Em último. De acordo com a renda per capita do brasileiro, que não é a renda real que ele consegue retirar, mas de acordo com a renda per capita dele, ele consegue comprar 645 ingressos no ano. Na Espanha, você compra 800. No Uruguai, você compra 1.800 ingressos. No Japão,
você compra 2.046 ingressos. Então você vê que em cada país existe uma realidade. E aí transportar a realidade europeia para cá não vai virar. Ô Leonardo, mas no caso das arenas da Copa, não havia jeito. Era um caderno de encargos que a FIFA apresentou e o Brasil aceitou. Então os estádios para a Copa não podiam ser diferentes. O que aconteceu, pelo menos na Arena Corinthians? A Arena Corinthians tirou o setor destinado às organizadas, tirou as cadeiras, tirou os assentos. Eu não vi esse exemplo em outras arenas da Copa. Vi no Grêmio que não foi utilizado para a Copa do Mundo. O Grêmio também tirou os assentos no espaço das vagas organizadas. Né? Agora, qual que foi o modelo de gestão dos estádios? Foi um modelo com empreiteiras e com concessionárias privadas. Esse modelo é que está errado. Posso fazer um comentário? Eu tinha separado até um tópico para a primeira parte do programa e eu deixei para a nossa fase agora, né? Que é uma matéria da Folha de São Paulo da última quinta-feira, que diz o seguinte: o governo do Rio ainda não recebeu nada por concessão do Maracanã, né? Então, vou ler aqui textualmente a matéria para a gente comentar. 3 anos depois de passar o estádio Maracanã para iniciativa privada, o governo do estado do Rio de Janeiro ainda não recebeu o pagamento do consórcio que venceu a licitação, né, que é o Debrecht e Andrade Gutierrez. Né, são 33 cotas anuais de 5 milhões e meio de reais que não foram pagas. Né, e pelo jeito parece que o imbróglio não se resolve tão facilmente. E as empresas estão envolvidas na Lava Jato. Né? E para vocês terem ideia, a reforma, que eles chamam de reforma, mas a adequação do Maracanã para os Jogos Olímpicos, custou aos cofres do Brasil 1,2 bilhão. Então, quer dizer, eles receberam 1,2 bilhão, têm a concessão do estádio e não querem devolver 5 milhões e meio por ano durante 33 anos. Quer dizer, é um modelo que não funciona e que lesa o próprio... 1,2 bilhão para a Olimpíada, você está Isso, está aqui, 1,2 bilhões para as construtoras. Mas esse foi o preço da reforma para a Copa, então isso já dá para construir 4 estádios. 4 estádios. Então, quer dizer, os aditivos, o superfaturamento, né? Então, mas isso... aí o poder público banca com a obra e depois cede para a iniciativa privada os lucros depois que ela já bancou todo o trabalho de reformar o estádio. Esse modelo é um modelo nocivo. É um modelo nocivo, é como a história das privatizações das estradas. O governo constrói as estradas, entrega tudo para a concessionária e ela passa a receber pela manutenção daquilo que já está pronto. Né? Então, é complicado. Então, quer dizer, concordo com o Zé, que esse modelo de gestão, de cessão, né, dos estádios para uso privado, parece que não deu certo, foi um golpe. Você está em 105,7. Este é o Observatório do Esporte aqui na Unesp FM. Adriele Silva, que também contribuiu na produção da matéria desta semana. A opinião feminina na mesa neste sábado, né? De Mirassol para o mundo. Adriele, fala também das suas impressões. Um abraço para você. Um abraço, olá aos ouvintes e à mesa. O Léo tinha feito uma recomendação para eu assistir um documentário que eu acho que a maioria das pessoas conhece, que é o Deus Geral. E eu assisti e nele eu pude comprovar que as arenas, com o surgimento das arenas, teve a questão da instalação das cadeiras, teve a questão do aumento do ingresso. Com esse aumento do ingresso, a maioria da população que estava acostumada a ir lá, a frequentar, já teve que assistir o jogo pela televisão. Então, esse público ele acabou se trocando pela elite, assim, de forma geral. E não generalizando, mas parte dessas pessoas que agora frequentam vão lá não com o intuito de vibrar, de torcer pelo time. Eles vão lá com a intenção de tirar foto, essa questão de mais status, postar nas redes sociais. Aí, quando o time está numa condição, numa má situação, uma má fase, eles acabam diminuindo o preço, porque a maioria das vagas, né, esvaziam. E com isso, o torcedor que sempre está ali acompanhando, tanto na boa fase quanto na má fase, acaba podendo comparecer. Mas eu acredito que o futebol ele acabou se tornando apenas uma mercadoria, onde o torcedor, ele não importa a questão da sua paixão e tudo mais. Se ele tiver dinheiro, bem, ele entra. Se ele não tiver dinheiro, ele assiste pela televisão. Era esse o comentário que eu queria emendar, né? Não é bem assim, assiste pela televisão. Eu tinha colocado aqui que, na verdade, o que existe hoje é uma dupla exclusão. A pessoa não tem dinheiro nem para ver o jogo no estádio e nem para comprar o pay-per-view, porque muitos jogos só estão disponíveis no pay-per-view. Então, é uma dupla exclusão. Muitos torcedores não veem o jogo. Né? Eu já comentei várias vezes aqui. O jogo, se não tiver na TV aberta, né? Naquele horário, quarta noite, agora tem o domingo. O domingo de manhã que está na TV aberta eventualmente, né? E o domingo à tarde.
E geralmente aquela discussão antiga, ou é Corinthians ou é Flamengo. Não, domingo de manhã não tá na TV aberta. Não tá na TV aberta? Não. Então eu tô me confundindo. Pay-per-view. Pay-per-view também. Então, resumindo a ópera, né? Eu já falei isso aqui várias vezes, vou reafirmar. Os jogos que estavam na TV aberta migraram para os canais pagos, tipo Sport TV. Mas hoje eles não estão no Sport TV, eles estão nos canais Premier. Você tem que pagar 2 vezes. Tem que pagar o pacote de TV a cabo e pagar os canais Premium à la carte. Então, quer dizer, às vezes, tem jogos que você não vai ver mesmo. Né? O jeito vai ser perguntar pro vizinho no outro dia. Ouvir rádio, voltar pro bom e velho rádio. Você citou 2 exclusões, na verdade seriam praticamente 3, né, Tuca? Porque muita gente ainda não tem nem condição de ter um Sport TV e ESPN em casa, então aí o cara já não pega a rodada do sábado à noite, que muitas vezes a gente tem no Sport TV, às 6h30 ou 7h30, não tem domingo pela manhã porque ele não tem Premier, tem o jogo também do sábado às 9 da noite, o camarada só tem a chance de assistir pelo Premier. Aí tem agora segunda-feira à noite, se o cara não tem também Sport TV, ele não vai assistir. É só aquele horário padrão de domingo à tarde e quarta-feira à noite, bem tarde, por sinal, né? Depois da novela da Globo, né? Então, realmente você fica sem a possibilidade de ir para o estádio e a limitação aí na TV. Claro que tem essa opção do rádio que é sempre bacana, historicamente, né? Mas para quem quer assistir mesmo o jogo, fica numa situação bem delicada. Não que eu esteja defendendo a entrada do esporte interativo, Guilherme, mas eu imagino que, quem sabe, com a entrada do esporte interativo agora no mercado da TV fechada, quem sabe essas coisas não se alteram. Pelo menos um pouco. Quem sabe de alguma forma. Exclusão, né? Porque, na verdade, para não excluir, tinha que estar na TV aberta. Sim. Mas é inviável também colocar na TV aberta, né, Tuca? Como que você vai colocar todos os jogos na TV aberta? Tem espaço, se colocar. Vai ter canal. É diferente, você cita o exemplo do esporte interativo, Léo, mas é diferente de uma Rede Record, uma Bandeirantes, passar o jogo do sábado à noite e na Globo a gente ter a rodada do domingo à tarde. Aí sim eu acho que teria um acesso muito mais prático, muito mais fácil. Agora, esporte interativo também, o camarada vai ter que pagar um pouco mais para ter acesso, né? Embora você pode argumentar também que ele vai pagar o ingresso para ver o jogo, né? Mas o que a gente está falando aqui é uma possibilidade mais ampla, né? Eu queria só destacar e também reafirmar a indicação do documentário Adeus Geral, né? Que é dirigido por 4 pessoas, pelo Gustavo Altman, pela Martina Alzugaray, pelo Matheus Bosco e Pedro Aracaki. Ok? Então é um documentário indicado aí pelo programa e acho que as pessoas podem compartilhar isso. Um documentário muito bom, diga-se de passagem. Sim, que vai trabalhar com a ideia da exclusão, né, nos jogos de futebol por parte dos torcedores. Ok? Legal. Bom, e você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é o www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório do Esporte deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e Leonardo Del Sante, com comentários de Tuca Américo e Zeca Marques. Equipe de reportagem com André Magalhães, Heitor Facini, Leonardo Del Sante, Leonardo Guerino, Adriele Silva, Gabriela Brizotti e Isaac Toledo. Direção, Fábio Fleury. Trabalhos técnicos com Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCEF, Grupo de Estudos de Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Até a próxima semana para você, obrigado pelo carinho da audiência. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.